Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina e te deixando muito bem informado. Sou o Cacá Pompeu, hoje é segunda-feira, dia 28 de abril, e agora você confere os destaques desta edição. Anvisa aprova novo medicamento que retarda avanço do Alzheimer. Inscrições para a encenação da ópera Paixão de Cristo em Atibaia são prorrogadas. Unidades de saúde de Bragança Paulista ampliam o horário de atendimento nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso do medicamento Kisunla, donanemab, no Brasil. O remédio é indicado para tratar pacientes com Alzheimer em estágio inicial, que apresentam comprometimento cognitivo leve e demência leve. O donanemab é um anticorpo monoclonal que atua diretamente na proteína beta-amiloide, responsável pela formação de placas no cérebro de pessoas com Alzheimer. Ao se ligar a esses aglomerados, o medicamento ajuda a reduzi-los, retardando a progressão da doença. A eficácia do medicamento foi comprovada em um estudo com 1.736 pacientes. Os participantes receberam doses do medicamento ou placebo ao longo de 72 semanas. Aqueles que usaram o remédio apresentaram menor avanço da doença, em comparação ao grupo controle. Nas primeiras 3 aplicações, os pacientes receberam 700 miligramas do medicamento a cada 4 semanas. Depois, a dose foi aumentada para 1.400 miligramas com a mesma frequência. A Anvisa alerta que o uso do donanemab não é recomendado para pessoas que usam anticoagulantes, como a varfarina, ou que tenham diagnóstico de antiopatia amiloide cerebral. Nesses casos, o risco do tratamento pode superar os benefícios. As reações adversas mais comuns são febre, dores de cabeça e sintomas semelhantes aos da gripe, geralmente associados ao processo de infusão. A agência afirmou que continuará monitorando a segurança e a eficácia do medicamento com ações específicas de controle. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e sem cura, que provoca a perda da memória, dificuldades na linguagem e no raciocínio, além de alterações comportamentais. A enfermidade compromete o funcionamento de regiões do cérebro, como o hipocampo e o córtex cerebral. A causa ainda não é totalmente conhecida, mas fatores genéticos são apontados como um dos principais gatilhos. A doença é a forma mais comum de demência entre idosos. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atendimento integral e gratuito a pacientes com Alzheimer. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar e medicamentos que ajudam a retardar a progressão dos sintomas. Além disso, o cuidado contínuo por parte de familiares e cuidadores é essencial para garantir qualidade de vida aos pacientes, mesmo fora do ambiente hospitalar. Que excelente notícia essa que a gente acaba de dar. Que bom que já estão surgindo estes remédios com eficácia para este problema que assola muitas famílias por todo o planeta. O Alzheimer, com certeza, é daquelas doenças que prejudica demais o relacionamento idoso-sociedade. E com esses avanços da tecnologia na área da saúde, agora talvez a gente comece a encontrar um caminho onde as pessoas na melhor idade realmente tenham uma boa idade e tenham uma boa qualidade de vida, principalmente. A vacina do HPV já está disponível dos 9 aos 19 anos e terá uma campanha reforçada. A ampliação da faixa etária
foi determinada pelo Ministério da Saúde, que também mudou o esquema para a dose única. A nova estratégia pretende vacinar até 90% dos jovens. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, disponibilizada pelo Instituto Butantan do Sistema Único de Saúde, terá uma campanha reforçada neste ano de 2025, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde em março. O objetivo é resgatar a imunização de jovens de 15 a 19 anos, que foram incluídos no calendário nacional de vacinação de HPV no ano passado. Antes, o imunizante gratuito só estava disponível para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos. A ação para adolescentes de 15 a 19 anos será realizada em fases, inicialmente nos 120 municípios com os maiores índices de jovens sem vacinação. A meta do Ministério é vacinar 90% desse grupo, adotando locais estratégicos para as campanhas, como escolas, universidades, shoppings e ginásios esportivos, além dos postos de saúde. No estado de São Paulo, entre os municípios contemplados na estratégia de resgate estão Bauru, Campinas, Carapicuíba, Cotia, Guarulhos, São Paulo, entre outros. O HPV é o principal responsável pelo câncer de colo de útero e também causa outros tipos de câncer, como de vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. A vacina desenvolvida e aplicada mundialmente há 20 anos é essencial para prevenir a infecção. O vírus pode ser transmitido não apenas pela via sexual, mas também por meio de contato direto com qualquer região de pele ou mucosa infectada. A ampliação da faixa etária veio em conjunto com a adoção de dose única, que substitui o antigo modelo de 2 doses e facilita a adesão do público, além de ampliar a capacidade de imunização. O esquema passou a ser indicado pela Organização Mundial da Saúde após evidências mostrarem que uma dose pode fornecer proteção equivalente a 2 ou 3 doses em crianças e adolescentes. Bom, as vacinas estão aí, foram desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida, para prevenção e para salvar vidas. Então, a população tem que colaborar indo tomar as vacinas. A população jovem tem que dar o exemplo, a gente tem que atingir as metas de imunização para que as doenças estejam sob controle. É muito importante se vacinar. Eu lembro que na minha época a gente se vacinava, sabe aonde? Nas escolas. Pois é, por que não? Os jovens todo dia estão nas escolas. Por que não a vacina ir até eles do que a gente simplesmente aguardar que eles tenham que se dirigir a um posto de saúde especificamente para tomar a vacina? E os preços de alguns alimentos registraram queda nas centrais de abastecimento, os CEASAs, de todo o país durante o mês de março. Entre os principais exemplos estão a batata e a alface, que tiveram redução significativa, tudo de acordo com o 4º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o PROHORT, que foi divulgado na última quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Os preços de alguns alimentos registraram queda nas centrais de abastecimento de todo o país no mês de março. A batata apresentou uma redução média de 5,34%, mantendo a tendência de queda registrada desde dezembro e impulsionada pela safra das águas. Já a alface teve uma queda mais acentuada, de 8,08% no mês. Entre os estados que mais abasteceram os mercados com batata, Minas Gerais liderou com 32% do volume comercializado, seguido pelo Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois de registrar alta em fevereiro, a alface teve forte retração de preços em março, principalmente em 3 capitais: São Paulo, menos 14,32%, Belo Horizonte, menos 21,89% e Recife,
que apresentou a queda mais expressiva, de 60,79%. Na contramão da batata e da alface, o tomate teve alta de 41,29% no mês. A Conab atribuiu o aumento à redução na oferta com a aproximação do fim da safra de verão. A quantidade disponível foi de 3,3% menor do que em fevereiro. A cebola também teve alta, de 3,29%, mesmo com aumento de 5,8% na oferta. Já o preço da cebola subiu 11,44%, impulsionando pela concentração da produção no sul do país nesta época do ano. De maneira geral, os preços das frutas analisadas no boletim permaneceram estáveis ou com variações discretas. A banana caiu 0,48%, o mamão recuou 0,42% e a maçã teve queda mais significativa, de 2,2%. A melancia praticamente não oscilou, enquanto a laranja registrou leve alta de 0,14%. Segundo a Conab, a menor qualidade das frutas impactou a demanda da indústria e favoreceu a permanência dos produtos no atacado e varejo. A oferta da laranja para moagem foi reduzida e as exportações do suco também diminuíram, diante da queda na demanda internacional e nos preços. Os dados do boletim foram levantados em Ceasas, localizadas em 11 cidades: São Paulo e Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, São José, Goiânia, Recife, Fortaleza e Rio Branco. Bom, esse é um mercado que oscila mesmo, todos os anos é assim. Alguns produtos têm a safra, durante a safra o produto fica mais barato para o consumidor. A safra está chegando ao fim, é claro, menos produto, a demanda se mantém e aí os preços acabam subindo. É importante, muito importante, aliás, que haja o incentivo por parte dos governos municipais, estaduais e federais para que os produtores tenham melhores condições de trabalho, que tenham um aperfeiçoamento em sua mão de obra, tenham uma sabedoria para a utilização menor possível com relação aos defensivos agrícolas. Enfim, é uma cadeia produtiva que depende muito do ser humano e, para isso, o ser humano precisa estar muito bem treinado e disposto a fazer com que o alimento chegue com qualidade até as nossas mesas. Aqui em Atibaia, inclusive, a gente vem acompanhando aí algumas iniciativas com relação ao morango, né? O produtor local de Atibaia, ele tem alguns benefícios, acaba inclusive recebendo bastante mudas por parte do governo municipal para que ele continue produzindo e fazendo com que a cidade continue sendo a capital do morango. Aí mostra a importância desta ligação entre o poder executivo e os produtores locais. Agora a gente segue com mais notícias mundiais. Moscou lançou um dos piores ataques de mísseis contra a Ucrânia na última semana. Neste novo ataque, que deixou pelo menos 9 mortos e 63 feridos, a gente está acompanhando e vendo com muita tristeza algo que o Papa combateu tanto no final da sua vida e que foi solicitado para que a guerra termine o quanto antes. A Ucrânia acusa a Rússia de ter disparado 70 mísseis e lançado 145 drones contra vários pontos do país durante a noite da última quinta-feira, incluindo Kiev, deixando pelo menos 9 mortos. No total, a Força Aérea Ucraniana diz que detectou e seguiu 215 alvos aéreos russos, sendo que 112 foram destruídos pelo sistema de defesa. Os serviços de emergência da Ucrânia registram números ainda considerados provisórios de 9 mortos e 63 feridos, 42 dos quais estão hospitalizados. Entre os feridos estão 6 crianças, segundo Kiev.
O governo ucraniano diz que o ataque mostra a insistência do Kremlin na invasão do país vizinho e o desejo de Vladimir Putin em matar. O último bombardeio com mísseis e drones sobre Kiev ocorreu no início de abril. Bom, e se você sonha em subir ao palco, essa é uma boa chance para você. A Prefeitura de Atibaia prorrogou até o próximo dia 30 de abril o prazo para as inscrições de voluntários interessados em participarem da encenação da ópera Paixão de Cristo, que será apresentada no dia 19 de junho, às 18 horas, feriado de Corpus Christi, lá na Arena do Centro de Convenções Vitor Brecheret. As inscrições para participar da ópera Paixão de Cristo são gratuitas e devem ser feitas pelo QR Code disponível na tela. O edital completo está disponível na página 5 da Imprensa Oficial, número 2793, publicada em 12 de abril de 2025. Qualquer pessoa da comunidade pode participar. A oportunidade é voltada a atores e atrizes, bailarinos, corais, maquiadores, produtores e membros da equipe de apoio. Basta ter mais de 18 anos ou apresentar a autorização do responsável legal, no caso de menores de idade. Os candidatos passarão por seleção presencial no Cine Itá Cultural, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, número 51, no centro da cidade. É preciso levar preenchido e assinado o termo de autorização e cessão de direitos de imagem e voz disponível no edital. Os ensaios dos bailarinos acontecerão em datas fixas. Em maio, 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27. E no mês de junho, 2 e 3. O ensaio conjunto com bailarinos e coral será no dia 14 de junho, no Cine Itá Cultural. Já o ensaio geral, reunindo todos os participantes, será no dia 18 de junho, no Centro de Convenções. A ópera Paixão de Cristo promete encantar o público com uma encenação emocionante, que mistura teatro, música e fé. Essa vai ser uma excelente oportunidade para você, então, que gosta de arte, para que gosta de cultura, de participar algo inusitado aqui em nossa cidade. Ópera de Paixão de Cristo é uma iniciativa que a gente aplaude com todos os louvores e queremos muito estar lá acompanhando tudo bem de pertinho. Então, por que você não vai estar junto com a gente lá? Para falar um pouquinho sobre esta ópera, né, algo inusitado na cidade, quem está com o secretário de Cultura, Samuel Quinto, é a nossa Gabi Anelli. Gabi, explica um pouquinho melhor aí, junto com o secretário, como que vai ser a ópera Paixão de Cristo. Para celebrar a Paixão de Cristo, a Prefeitura de Atibaia preparou uma ópera especial, que ocorrerá no dia 19 de junho, no Centro de Convenções. O evento abrirá as festividades dos 360 anos da cidade. Aqueles que desejam participar têm até o dia 30 para fazer a inscrição. O secretário Samuel Quinto vai nos explicar um pouco mais sobre o evento. Bom, nós temos um edital, né, de chamamento público para toda a sociedade que quiser participar. Então, a gente tem lá no portal, na Secretaria de Comunicação, tem divulgado no Instagram um link de inscrição que as pessoas podem ali preencher e depois saberem sobre o casting de elenco, né? A gente vai fazer uma espécie de teste para a gente saber o que é que cada um pode se encaixar, porque a gente quer que todo mundo participe. Então, às vezes você diz assim, mas eu não sou um ator profissional, mas venha para cá que a gente vai arranjar um lugarzinho para você participar. Então, isso tudo está publicitado nas redes sociais, tanto da Prefeitura quanto no próprio site. E você comentou aqui que até se quiser maquiar, ajudar na produção de vestimenta, tudo pode ajudar. Então é para realmente todo o público.
Isso, então se você gosta de trabalhar com figurino, chega ali, ajuda a ajeitar uma pessoa, porque a gente quer mais de 300 pessoas em palco, então é muita gente. Então a gente tem vaga para figurino, para maquiagem, para contra-regra, tirar os elementos cênicos do palco, ajudar com crianças, porque é um espetáculo que envolve crianças e adultos, envolve balé clássico, balé contemporâneo, atuação, a banda, a fama que vai estar tocando com a gente. Então, é um espetáculo muito grande. Então, a gente sempre arranja um lugarzinho ali para que você participe e se envolva nessa grande apresentação. Você comentou também que para o balé precisa ter alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Para o balé clássico e o balé contemporâneo, no próprio edital já contém ali os exercícios fundamentais que você precisa ter. Porque é uma coreografia mais complexa, então já tem alguma limitação. Então lá está dizendo todos os exercícios que você precisa fazer, um GT, um Grand Battement e por aí vai. Então, se você acha que você consegue fazer aqueles movimentos, aqueles exercícios, então venha se inscrever também para dançar com a gente. Agora, como vai ser o espetáculo? Bom, o espetáculo, ele retrata a paixão de Cristo, né, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém e a ressurreição. E aí a gente termina com uma celebração contemporânea, onde a gente sai de 2000 anos atrás e entra no contexto atual, mostrando que naquela época os discípulos eram eles e atualmente é a gente que continua divulgando a mensagem de que Jesus ressuscitou. Beleza. Que horas que vai acontecer esse evento? Vai ser às 19 horas e ele tem uma duração estimada de 1h15, 1h20 minutos. Bom, isso daí, então se inscreva, não é só para frente do palco como vocês viram aí, não é só atuando como ator, como bailarino, não. Também ajudando na produção, seja no figurino, seja na maquiagem, seja na contra-regra, enfim, o que vale a pena é estar presente. Inclusive, ontem, domingo, tivemos aqui em Atibaia a segunda edição do Domingo Livre, coordenado principalmente aí pelo secretário de Cultura, Samuel Quinto. Domingo Livre, a Atibaia TV esteve presente e em breve, muito em breve, vocês vão ver a matéria completa aqui. Eu particularmente estive presente e vou falar aqui o que eu achei. Eu adorei, eu amei, acho que é uma das melhores iniciativas que eu vi em Atibaia nos últimos tempos. Finalmente, a cidade parece que novamente tem governante. Finalmente, a cidade parece que tem gente no poder público querendo mostrar serviço e produzir coisas legais para a população. Eram muitas crianças presentes junto com seus familiares e o mais bacana de tudo, a gente pouco viu pessoas com celulares. Um outro, é claro, ainda tinha, mas no geral todos estavam ali se divertindo, interagindo com o próximo e fazendo a diferença para que a gente tenha um futuro melhor. Afinal de contas, celular é importante, mas a convivência entre nós é mais importante ainda. Então, parabéns ao prefeito Daniel Martini, que esteve lá, ao vice-prefeito Alessandro Roncoleta e a todos os secretários envolvidos. Estava muito bem organizado, muitas atividades e deu para perceber o quanto a cidade pode ser diferente do que ela estava vivendo nos últimos anos. Nossos aplausos para toda a equipe da Prefeitura. E neste ano de 2025, a tradicional Romaria a Cavalo de Atibaia para Pirapora de Bom Jesus completou 60 anos. E na última sexta-feira, mais de 200 romeiros saíram de Atibaia de dia rumo ao Santuário de Bom Jesus de Pirapora. Confira. A tradicional Romaria de Cavalo de Atibaia, a Paróquia de Bom Jesus, completa 60 anos de história neste ano. Mais de 200 romeiros saíram da Paróquia São Benedito, no bairro Parque das Nações, com destino ao Santuário de Bom Jesus de Pirapora. A programação dos romeiros iniciou na sexta-feira, onde foi realizada a concentração na Paróquia São Benedito. Logo pela manhã,
Os romeiros e os animais presentes receberam a bênção e partiram rumo ao santuário. A chegada ao destino ocorreu no sábado de manhã. Às 11 horas, os romeiros participaram da missa, sendo recepcionados pelo vigário. Já o retorno dos romeiros foi no domingo, às 7 da manhã. A chegada em Atibaia está prevista para esta segunda-feira, no fim da manhã, totalizando 150 quilômetros de percurso. Muito bacana, hein? Tá aí um outro evento, uma outra atividade que promove essa interação, inclusive ser humano com os bichos, né? Com os cavalos. Eu não gosto de usar a palavra animais, não. Acho que animais tem uma conotação bastante negativa perante a sociedade e a gente sabe o quanto esses seres são importantes para o nosso dia a dia. É claro que é importante tratar bem, ter toda o aparato necessário para que os bichinhos aí, no caso os bichões, os cavalos, possam fazer toda essa peregrinação aí, que não é pouca coisa não, hein? Exige bastante esforço físico, mas o importante é que todos ali acabaram tendo um momento de contemplação e um momento para pensar no mundo melhor. E agora a gente vai falar sobre Bragança Paulista, pois amanhã, dia 29 de abril, todas as unidades de saúde da zona urbana da cidade estarão abertas até às 21 horas para oferecer diversos serviços à população. A ação inclui vacinação de rotina, aferição de pressão arterial e coleta do exame Papa Nicolau, com foco na saúde da mulher e da criança. A iniciativa contará com o apoio de uma equipe composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros e profissionais administrativos. O objetivo principal desta extensão de horário de atendimento é garantir a atualização da caderneta de vacinação e aumentar a oferta de horários para a coleta do exame preventivo de câncer de colo de útero, facilitando o acesso da população a esses serviços essenciais. A Prefeitura de Bragança Paulista reforça seu compromisso com a saúde pública e convida todos a aproveitarem essa oportunidade para cuidar de sua saúde. A ação visa ampliar o acesso a cuidados preventivos e incentivar a população a manter seus exames em dia. Uma bela iniciativa, então, da Prefeitura de Bragança Paulista. Tomara que ela seja aplicada pelos municípios da nossa região também, pois muitas vezes as pessoas acabam não fazendo esses exames por falta de tempo. As pessoas trabalham e durante o horário comercial acaba ficando bastante difícil. Essa extensão do horário pode ajudar bastante quem precisa. E continuando falando de Bragança Paulista, a gente vai falar agora sobre as notícias policiais, onde um homem foi baleado no bairro Toró na última semana. O autor dos disparos, o ex-marido da mulher da vítima. Pois é um pouco confuso, mas a gente vai entender direitinho esse caso com Edviges Peixoto. Um homem de 41 anos ficou ferido após ser baleado quando estava deitado no quarto da própria casa, em Bragança Paulista. O crime aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 24 de abril. De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para atender a ocorrência que aconteceu na Rua das Hortênsias, no bairro do Toró. Lá, encontraram um homem ferido assim que chegaram no local. No momento que a equipe policial chegou, a vítima estava recebendo os primeiros atendimentos de socorro pelos socorristas do SAMU. O homem relatou que estava deitado no quarto quando foi surpreendido pelo ex-marido da sua atual companheira. O suspeito invadiu o local e chegou atirando, mas mesmo ferido, a vítima conseguiu fugir pela janela. Um dos vizinhos gravou as imagens do suspeito fugindo após cometer o crime. Os policiais começaram as buscas e encontraram somente no trabalho. O autor dos disparos tem 55 anos e foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Bragança Paulista, onde acabou sendo preso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
Bom, parece notícia repetida. Se deixar, praticamente todos os dias a gente tem notícias onde homens machões acabam agredindo suas companheiras, tentando matá-las, enfim, fazendo tragédias por toda a nossa região. Mas Bragança Paulista parece que esses índices são alarmantes. É muito necessário a Prefeitura de Bragança Paulista fazer ações específicas nesse sentido, inclusive na parte da educação. É importante desde cedo mostrar para as crianças que falta de respeito não cabe em lugar nenhum, inclusive com relação às diferenças de sexo. Não dá para tolerar nos dias de hoje situações como essa. E agora a gente vai saber como está a previsão do tempo para a nossa região neste dia, nesta segunda-feira. Na segunda-feira, dia 28 de abril, o sol aparece acompanhado por muitas nuvens. A máxima na região será de 22 graus, com mínima de 18 graus. Pancadas de chuva podem atingir a região à tarde e também à noite. Em Atibaia e Bom Jesus dos Perdões, são esperados 9,2 milímetros de chuva. Em Nazaré Paulista, o acúmulo será de 9,3 milímetros. Em Bragança, são esperados 8,6 milímetros e Piracaia, o acúmulo é de 8,8 milímetros. O sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água na nossa região, opera nesta segunda-feira com um índice de 58,1% de sua capacidade total. E vamos aproveitar, vamos dar aquela espiadinha na nossa câmera exclusiva, mostrando como está a cidade de Atibaia neste momento. Vamos lá, céu bastante encoberto, a serra parece essa nebulosidade em toda a sua extensão. Céu azul em algumas partes, mas a grande maioria de todo o céu está composto aí de nuvens, algumas nuvens brancas, algumas nuvens cinzas, que estão indicando realmente a previsão que acabamos de falar aí. Deve chover ao longo do dia na cidade de Atibaia. E o Jornal Dia a Dia vai ficando por aqui. A gente gostaria de agradecer a sua companhia, a sua presença e te convidando a saber mais do que acontece em toda a nossa região pelas nossas redes sociais da Atibaia TV, Facebook, YouTube e Instagram. Temos também o nosso site. Vá lá, dá uma espiadinha e fique por dentro de tudo que acontece, pois a gente prepara tudo isso com muito carinho para você. A edição de hoje, desta segunda-feira do Jornal Dia a Dia, vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!